Olá, meninos, alunos do Colégio Joaquim Ricardo. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre campo elétrico, fazer uma leve revisão, né, do conteúdo e seguimos um passo a mais nessa aula de hoje. Vamos lá. Bom, aqui nós temos aqui uma representação de como seria um campo elétrico. O campo elétrico ele é muito importante por ser uma grandeza física que representa, juntamente com o campo magnético, né, que vocês estão vendo, essa figura aqui, que logo mais à frente vocês vão estar tendo aula a respeito dessa parte que é chamada de ondas, né? Então, eu tenho a junção de campo elétrico com campo magnético, me dá uma onda eletromagnética. Muito interessante ver essa figura, porque eu vejo a importância, né, e como o campo elétrico pode ser aplicado no nosso dia a dia. Bom, então tá aqui, o campo elétrico é uma grandeza física vetorial que mede o módulo da força elétrica exercida sobre cada unidade de carga, colocada em uma região de espaço, sobre a influência de uma carga geradora de campo elétrico. Vamos seguir. Nós vamos fazer aqui a analogia, né? A Terra, a força que a Terra exerce sobre os corpos que estão em volta dela ou que esteja nela, pela ação da gravidade, você tem a força aí, a força peso, né? Análogo à Terra, que exerce essa força peso sobre os outros corpos, nós temos aqui a carga geradora, a carga quesão, que é a responsável por criar campo elétrico que será capaz de atrair cargas que esteja ao redor dela, que nós chamamos de carga de prova. Carga de prova é aquela que vai ser colocado próximo à carga geradora para provar que aquele meio existe um campo elétrico. Então, perceba que a analogia entre a Terra e a carga geradora praticamente é muito semelhante, porque ambas exercem força, né? E essa força, literalmente falando, são análogas, ou seja, são parecidas, né? Enquanto a Terra exerce a força peso, a carga geradora vai exercer uma força F sujeita a um campo, né? A um campo elétrico. Vamos seguir. A direção do vetor campo elétrico. Nós temos duas direções que é importante ficar na nossa cabeça, que é o campo elétrico criado pela carga positiva e o campo elétrico criado pela carga negativa. O campo elétrico criado pela carga positiva geradora, perceba que os vetores estão saindo dela, né? Então, na minha mente, eu tenho que ter isso, memorizar que toda carga positiva, eu vou ter vetor campo elétrico saindo dessa carga, ok? Agora, a carga negativa, geradora de campo, eu vou ter os vetores campo elétrico chegando até nela, beleza? Então, carga positiva sai dela e cargas negativas vão chegar nela. O vetor campo elétrico ele é muito fácil de definir, então no seu livro ele teria essa simbologia, né? Perceba aqui, ó, que o vetor criado pela carga positiva está saindo dela. Olha aí, todos os vetores saindo da carga geradora positiva. E a carga negativa, os vetores estão chegando nela. Assim virá no seu livro ou na sua atividade representando as linhas de campo juntamente com o vetor campo elétrico. Bom, nós temos algumas regras que nós temos que obedecer, né? E uma delas seria que quando eu tenho cargas com sinais contrários, olha, veja, eu tenho uma carga positiva, uma carga negativa,
eu percebo que, como a carga positiva, as linhas têm que sair dela, e realmente nesse exemplo que ela está saindo dela e está indo para a carga negativa. Então, eu estou percebendo que há cargas com sinais diferentes, elas vão atrair uma a outra. Então, sinais contrários, eu tenho uma atração entre as cargas. Agora, se eu tivesse sinais iguais, no caso aqui eu peguei cargas geradoras positivas, positivo com positivo. Então, quando eu tiver cargas com sinais positivos, olha o que aconteceu. O vetor campo elétrico, ele gostaria de ter ido, né, para perto daquela outra carga, mas ele não conseguiu. Por quê? Porque ele viu que tinha um obstáculo a ser vencido. E esse obstáculo seria o próprio vetor campo elétrico da outra carga gerada. Ou seja, eu vejo aqui que há uma repulsão entre os vetores campo elétrico criado por cargas de mesmos sinais. Então, cargas de mesmos sinais, eu terei repulsão vetorial. Ok? Bom, o vetor campo elétrico, nós temos aqui a seguinte forma de calcular esse vetor campo elétrico, representado aqui ó, pela letra E. Quando ele fala intensidade ou quando ele fala módulo, ele quer que você calcule esse valor. E o valor do campo elétrico é dado pela força dividido pelo módulo da carga Qzinho, onde a carga Qzinho é a nossa carga de prova. Ok? A direção. O vetor E tem a mesma direção do vetor F. Então, nós temos aí uma mesma direção. Direção que o E assumir, o F vai junto. Agora, os sentidos que podem ser contrários, vai depender da carga de prova. Por exemplo, se a carga de prova for positiva, então o vetor campo elétrico e o vetor força, eles vão ter o mesmo sentido. Tanto é que eu desenhei aqui, ó. Ok? Então, de novo, se a carga de prova Qzinho ela for positiva, ou seja, maior que zero, o vetor campo elétrico e o vetor força, eles vão ter o mesmo sentido. Agora, se essa carguinha de prova ela for negativa, ou menor que zero, aí os sentidos do vetor campo elétrico e o vetor força vão mudar. Ou seja, quem mudou aqui na história foi o vetor força. O vetor, ele veio contrário, o vetor força veio contrário ao vetor campo elétrico. Bom, aquela equação que nós vimos seria essa primeira aqui para calcular o vetor campo elétrico quando tiver carguinha de prova. Mas tem questões que trazem para mim para calcular o vetor campo elétrico quando eu tiver carga geradora. Aí, essa primeira equação não seria viável. Eu teria que usar a nossa segunda equação, onde eu tenho K0, que é a constante eletrostática, as atividades irão associar a ela o valor dessa constante. E as questões de prova, de Enem, também vão colocar para vocês o valor da constante. Então, não precisa se preocupar com o K0, tá? Então, o K0 é a constante. E o Qzão seria a carga geradora, o D ao quadrado seria a distância entre a carga geradora até a carga de prova, né? Então, nós teríamos aí esse que seria a intensidade, ou seria o valor, ou seria o módulo, ok? Temos a direção. O vetor intensidade tem a mesma direção do vetor força, continua a mesma coisa. O vetor campo elétrico, na direção, ele tem a mesma direção do vetor força. Agora, e o sentido? O sentido vai ser diferente. Então, né? Por exemplo, se eu tenho uma carga geradora positiva, ela gera campo elétrico de afastamento. Se eu tiver carga geradora negativa, eu vou ter vetor campo elétrico de aproximação dela. Beleza? E
E aqui tem uma abordagem nova para nós, que nós ainda não tínhamos visto, né? Que seria o campo elétrico uniforme. O que seria campo elétrico uniforme? Nós temos aqui placas, né, carregado com cargas paralelas umas à outra, e quando eu tenho essa perspectiva, cargas carregadas, placas carregadas com cargas diferentes, elas vão gerar no meio delas aí campo elétrico. E que dá para perceber na figura que esse campo elétrico, as linhas de campo estão saindo da positiva e está chegando na negativa. Perceba que nos 3 casos determina o sentido da carga, no qual essas cargas geradoras positivas gera campo elétrico de afastamento, sempre obedecendo à regra primordial. E as cargas negativas vão receber esses vetores campo que está saindo da positiva e que está chegando na negativa, ok? Então, para essa analogia de campo elétrico uniforme, é porque as linhas formadas de campo, elas são paralelas, espaçadas a uma mesma distância. E agora vamos ver como calcular, né, esse campo elétrico quando ele está sujeito a placas que geram esse campo uniforme. Nós temos aqui as placas sinalizando sinais do lado esquerdo positivo, negativo do lado direito. Percebo que as linhas estão saindo da positiva, vindo para a negativa, e aí subentende que eu tenho um campo uniforme, e esse campo uniforme vai criar uma diferença de potencial entre essas placas, ok? E aí nós teríamos uma diferença de potencial entre A e B, no qual eu tenho campo elétrico vezes a distância. A distância seria a distância entre as 2 placas, ok? Então vamos lá. Esse UAB seria a diferença de potencial, porque na verdade houve uma separação de cargas. Se há separação de cargas aqui, eu tenho uma diferença de potencial entre A e B. Teria um campo uniforme vezes a distância que separa essas 2 cargas. E eu percebo que o potencial, quanto mais vai se afastando, vai diminuindo. Então, por exemplo, potencial em V1, que seria nessa primeira linha, ele é maior que o V2, que é maior que o V3, certo? Então, eu vou caminhando, eu vou me afastando da placa positiva aqui, ó, meu potencial no sentido da linha, meu potencial vai diminuindo. Então, fica aí, tá, a analogia, o resumo do capítulo de campo elétrico, voltado para a lista proposta para essa semana, para que a gente possa discutir e resolvê-la de acordo com as dúvidas, né, e o levantamento, questionamento de vocês. Um beijo, grande abraço.